Fala galera, eu sou o Felipe e seja bem-vindo ao canal Ciência Bíblica. Hoje eu vou falar desse tema que está aí na tela, a fraude da datação das rochas. Eu vou demonstrar, por meio de algumas evidências, de que os métodos que são usados pelos geólogos, pelos cientistas, para datar rochas são totalmente equivocados e não funcionam em nada. A geologia, as faculdades e a ciência nos apresentam esses métodos como infalíveis, inerrantes, né? E dizem que quem nega isso é religioso, é fanático, é tudo menos cientista. Mas eu vou demonstrar aqui que esses métodos não funcionam de forma alguma, através de evidências. Então se inscreve aí no nosso canal, ativa o sino, para estar sempre recebendo notificações. Esse vai ser o primeiro vídeo, vou fazer 2 vídeos, né? Parte 1 e parte 2, sobre esse tema de datação de rochas. E compartilha com seus amigos que gostam de ciência e aqueles que gostam de falsa ciência, compartilha esse vídeo para que eles conheçam verdadeira ciência. Então, bora para o nosso vídeo de hoje. Então, existem 2 tipos de rochas, não é, no planeta. As rochas que são chamadas de ígneas e as rochas sedimentares. A datação, e a chamada de datação por radioisótopo, é feita com rochas ígneas, né, e não em rochas sedimentares. Mas, para nós entendermos, né, fazer um pano de fundo, nós precisamos entender qual é a diferença entre essas rochas. Então, rochas ígneas são resultado de lava vulcânica. Nós temos aqui um vulcão normal. No fundo, nós temos lava, né, que é rocha derretida. Quando esse vulcão explode, expelindo lava, e essa lava aqui que escorre pelos lados desse vulcão, e ela se solidifica, ela se transforma em rocha sólida, e essas rochas são chamadas de rochas ígneas, não é? Agora, as rochas sedimentares, existe todo um processo de formação das rochas sedimentares, e ela está resumida aqui nesse esquema. Em primeiro lugar, a água das chuvas e o vento atuando sobre as rochas, né, sobre montanhas, promovem sua quebra, né? A quebra de montanhas, de rochas, formando diversas partículas, pequenos pedaços, migalhas de rocha. Essas partículas são transportadas pela água da chuva e pelo vento. E aí elas são depositadas em várias camadas de sedimento. Nós vemos aqui que há várias camadas, né? Camada. Essas camadas, né, vão se formando, elas se solidificam sob muita pressão. Então a água faz essas camadas estarem sob pressão. Quando elas estão sob pressão, elas se solidificam e se transformam em rochas, né, rochas sedimentares. E nós temos uma quantidade gritante de rochas sedimentares pelo mundo. E detalhe, né? A rocha sedimentar, ela é produzida quando há muita água, ou seja, elas têm que ser formadas embaixo de água, e quando há muita lama, né? Nós temos aqui um exemplo, você pode ver que há várias camadas aqui, ó, várias camadas, como se fosse uma se colocando sobre a outra, né? Isso aqui é um exemplo de rocha sedimentar, ou seja, aqui algum tempo atrás não tinha nada dessas montanhas e houve um período em que tudo isso aqui esteve debaixo d'água e a água trouxe esses sedimentos, foram se colocando um em cima do outro, solidificou-se e se transformou nessa montanha. Então essas são a diferença entre rocha ígnea, que é formada por lava de vulcão, e rocha sedimentar, que é formada por muita água e muita lama. Então, a datação
por radioisótopo, ela pressupõe um decaimento de um elemento químico em outro. E cada elemento pressupõe uma meia-vida. Ou seja, o que é uma meia-vida? Por exemplo, eu tenho aqui na mão esse potinho de vidro. Vamos supor que nesse potinho de vidro aqui, nós tenhamos um elemento químico aqui, como por exemplo o polônio, ou o tório, ou o carbono, cheio de carbono. Vamos pegar o carbono que fica mais fácil. Com o passar do tempo, e no caso do carbono aqui, nós temos o carbono 14, a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Então, quando passar 5.730 anos, esse pote que estava cheio de carbono vai estar agora na metade. E assim vai indo. Aí passa mais 5.730 anos, da metade fica a metade da metade. E assim até não ter mais carbono detectável em determinada organismo. No caso do carbono 14, só pode ter em organismos vivos, né? Aí, o elemento que é encontrado primeiro, né, nas rochas é chamado de elemento pai. E aí, esse elemento pai, ele decai em outro elemento. E esse outro elemento é chamado de elemento filho. E cada um desses métodos, né, nós temos aqui polônio, chumbo, tório, protactínio, carbono, nitrogênio, potássio, argônio. Cada um desses métodos aqui tem uma meia-vida diferente. E varia entre, por exemplo, aqui polônio, chumbo, que é de 3 minutos, e o mais longo é do rubídio estrôncio, que é de 48,8 bilhões de anos, né? Segundo os cientistas, os geólogos, né? Essa é a datação de decaimento desses elementos químicos. Só que fica a pergunta: será que esses métodos de datação funcionam? Será que nós podemos confiar, né, nessa metodologia usada pelos geólogos? Vamos olhar as evidências, não é? Porque nada melhor do que evidências. Como já dizia o grande sábio, contra fatos não há argumentos. Aqui, um grupo de 8 cientistas, chamado Grupo RAGE, que é uma sigla para Radioisotopes and the Age of the Earth. Eu não sei inglês, né? Mas significa radioisótopo e a idade da Terra. Um cientista desse grupo, né, Steve Austin, que é PhD em geologia, ele pediu a datação de uma rocha da recém-formada cúpula de lava do Monte Santa Helena, né? Ou seja, isso foi em 1986, ou seja, houve a erupção vulcânica, a lava se solidificou, eles têm a data porque a data da rocha é dada a partir da solidificação da lava, do sedimento, né? E aí tem-se a data da rocha, 50, 70 anos. Só que pegaram pedaços dessa rocha para fazer a datação usando os métodos científicos. E foi usado o método de potássio-argônio. E essas rochas recém-formadas, né, pelo método, elas foram datadas entre 500 mil anos e 2,8 milhões de anos. Ou seja, uma rocha que sabem que tem 50 anos, né? O método deu 2 milhões de anos para a rocha, né? Alguma coisa de errado não está certo com esses métodos, né? Agora, o negócio piora, veja bem. Foram em outro monte, o Monte Ngauruhoe, né? Eu não sei pronunciar esse nome, que está localizado lá numa ilha da Nova Zelândia, e é um dos vulcões mais ativos do país da Nova Zelândia. Foram tiradas 11 amostras da lava solidificada e foi datadas. Sabe-se que essas rochas foram formadas nas erupções de 1949, 1954 e 1975, né?
Então essas amostras, elas foram enviadas para um laboratório comercial para que não tivesse, para que ninguém tivesse puxando sardinha para o seu próprio umbigo, né, para o seu próprio lado. Então, sabe-se que essas rochas têm mais ou menos 50 anos, 70 anos de idade, por causa do tempo em que em que houve a erupção vulcânica, né? Aí, teve o laboratório em Cambridge, na faculdade de Cambridge, né? Faculdade respeitadíssima, usando método científico de datação, as idades que foram dadas para essas rochas que sabe-se que tem 50 anos foi de 270 mil a 3 milhões e meio de anos de idade. Ou seja, antes foi dado 2 milhões,8, agora o negócio aumentou para 3 milhões e meio. Então, é nítido que não funciona esses métodos. Não funcionam. E não adianta inventar desculpa, porque as evidências demonstram que não funciona. Uma rocha de 50 anos foi dada 3 milhões de anos. Então, nós entendemos que esses métodos de decaimento de radioisótopos não têm validade alguma ou funcionalidade alguma ou credibilidade alguma para datar qualquer tipo de rocha. Então, senhoras e senhores, esse é o meu vídeo de hoje. Semana que vem vai ter a parte 2 e eu vou trabalhar com rochas, datação de rochas do período pré-cambriano. Segundo eles, o período pré-cambriano tem de 500 milhões a 4 bilhões de anos. E nós vamos ver que a coisa é mais feia do que foi mostrado aqui. Então, se você discorda desse vídeo ou do que foi apresentado aqui, deixa nos comentários. Se você tem alguma sugestão de vídeo, comenta aí também com a gente, compartilha, se inscreva no canal, é importante sua inscrição, né? Para animar a gente a fazer mais vídeos. E esse é o nosso vídeo de hoje. Até mais, galera. Fui!